A notícia, a última, é desta manhã, 10 horas e 33 minutos. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, deverá ter 110 milhões de habitantes a mais em 2050, passando para cerca de 357 milhões de pessoas, segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, no relatório que foi apresentado esta manhã em Lisboa. Os dados do estudo do Fundo de População das Nações Unidas indicam um crescimento da população de cerca de 44% nos países da CPLP, que em 2050 concentrará quase 4% do total da população mundial, que deverá ter 9,1 bilhões de pessoas. Dos 7 países abrangidos, todos vão registrar um crescimento populacional até 2050. Aqui eles excluem, nestas contas, São Tomé e Príncipe. Dos 7 países da CPLP abrangidos neste estudo, todos vão registrar, dizia, um crescimento populacional até 2050, à exceção de Portugal, que perderá habitantes, estimando a ONU que passe dos atuais 10,7 milhões para 10 milhões. Mais 110 milhões de habitantes nos países de língua oficial portuguesa, e Portugal é o único que não cresce, perdendo 700 mil habitantes. Preparava-se o século XIX para dobrar a quadra dos Pienados e o Jardim de Aclimatação de Paris regurgitava de gente atraída pelo zoo humano, uma mostra de seres humanos exóticos, selvagens, até a curiosidade dos civilizados franceses dizer basta. Nada de novo e muito menos cruel que o espetáculo oferecido em 1832 por um feirante, primeiro em exposição ambulante, depois com residência fixa na Rua do Rivoli. O de 1832 oferecia, em jaula e com regulares chicotadas, os 4 últimos representantes da tribo dos charruas, índios que nomadizavam entre o Uruguai e a Argentina antes da sua exterminação. Houve quem protestasse. Raza Najau lembra ter o sabujo fugido para a Alemanha, levando consigo as atrações. Na Alemanha, o comerciante de animais selvagens Carl Gembeck exibia samoas e lapões como populações totalmente naturais. Tal o sucesso que mandou colaborador seu ao Sudão egípcio à cata de animais, também danúbios, para renovar a atração. Em 1877, o zoo humano do Jardim de Aclimatação de Paris também gerou protestos, mas de nada valeram. A moda pegou noutras capitais, de Bruxelas a Londres e Berlim. Os antropólogos chamavam um filho nunca sonhado, espécimes à mão para as competentes medidas antropométricas. A Exposição Universal de 1889 não tinha apenas a Torre Eiffel como atração, também uma cidade negra habitada por 400 figurantes indígenas. A Universal de 1900 apresentava o célebre diorama vivo sobre Madagascar. Houve mais do género nas exposições coloniais de Marselha, 1906 e 1922, e de Paris, 1907 e 1931. Sem contar com as inúmeras representações programadas no Champ de Mars, nas Folies Bergère ou na Magic City. Não havia uma cidade, uma exposição e um francês que não tivessem visto, numa tarde ensolarada, uma reconstituição com seres reais das regiões selvagens, povoadas de homens e animais exóticos, isto entre um concurso agrícola, a missa dominical e um passeio pelo lago. Peço desculpa. Notam Pancel, Blanchard e Lumet. Foi assim que milhões de franceses, de 1877 aos inícios dos anos 30, foram ao encontro do outro. Um outro posto em cena e em jaula. Quer se tratasse de gente anormal, vinda de todos os cantos do mundo, ou indígena do Império, tal facto constituiu, para a grande maioria dos metropolitanos, o primeiro contacto com a autoridade. O impacto social desses espetáculos na construção da imagem do outro foi imensa, acrescenta. A moda voltaria em 2002, desta feita na Bélgica. O Parque Animal de Champal ofereceu durante os meses de julho e agosto uma exposição de pigmeus bacas vindos expressamente dos Camarões. Partam à descoberta da África Negra e dos pigmeus. Eles estão em voar
Pela primeira vez vieram dos Camarões até à Bélgica para vos mostrar a sua cultura, o seu modo de vida, as suas danças, incitavam o site da autarquia local. Desta feita tratava-se, segundo os organizadores, de uma operação humanitária com fundos alegadamente destinados a financiar furos hertzianos, 4 centros de saúde e 4 escolas no sul dos Camarões. Eles cantarão e dançarão para agradecer a vossa presença, informava um folheto distribuído à entrada. Houve protestos. O Centro para a Igualdade de Oportunidades belga reconheceu as louváveis intenções do projeto, criticando a escolha do lugar, conhecido como Parque Animal e Botânico, e o modus operandi que recorda um passado colonial e paternalista. Em 1904, Ota Benga, pigmeu do Congo, 23 anos, 1,5 metros de altura, 47 quilos, por 2 vezes casado, foi trazido pelo explorador africano Samuel Werner para os Estados Unidos da América, entregue aos cuidados do diretor do Zoo do Bronx. Apresentado no mesmo ano ao público, na Feira Mundial de São Luís, na companhia de outros pigmeus, regressou em seguida ao Zoo do Bronx, onde permaneceu largos anos numa jaula de macacos. Pela primeira vez na história de todos os zoos americanos, um ser humano era apresentado numa jaula. O diretor do Zoo do Bronx não descortinava diferenças aparentes entre os animais selvagens e o pequeno homem negro, afirma Jerry Benton. Milhões acorreram ao zoológico, atraídos por tão bizarro fenómeno. Só no domingo, 18 de setembro de 1906, o New York Times contara 40 mil visitantes. O engrossar dos protestos fez com que Bee, nome carinhoso porque era conhecido, deixasse a jaula, indo trabalhar para uma fábrica de tabaco na Virgínia. Em 1916 matou-se com uma pistola emprestada. Talvez fosse importante afixar a história de Ota Benga nas redações televisivas, também as dos charruas chicoteados, dos núbios, dos samoas, dos lapões. Os gatekeepers talvez pensassem 2 vezes antes de se decidirem pela introdução na gaiola católica de muitas histórias sobre os bengas deste mundo, incapazes de se libertarem das grades que os confinam a uma vida desgraçada de sempre. Muito obrigado.